Olá, pessoal. Então, nós vamos começar hoje nossa primeira aula de história. O que nós vamos aprender hoje sobre a vinda da corte portuguesa para o Brasil, isso que aconteceu no ano de 1808, e também aí como vai acontecer o processo de independência do Brasil. Para nós começarmos aí falando sobre o porquê que a família real veio para o Brasil naquela época, nós temos que entender quais foram as situações, ou seja, o que estava acontecendo com Portugal naquele momento para ele tomar essa iniciativa e vir para o Brasil. Então nós vamos começar com um vídeo, ok? Em 1808, um acontecimento muda profundamente a nossa história. A família real abandona Portugal e vem morar no Brasil, na época apenas uma colônia. Mas havia um motivo muito forte para isso. No início do século XIX, o imperador francês Napoleão Bonaparte quer dominar a Europa. A Inglaterra resiste e ele exige que os outros países bloqueiem o comércio com os ingleses. Portugal não sabe o que fazer. Se romper com a Inglaterra, perde seu maior parceiro econômico e vai à falência. Se não romper, é invadido pelos franceses. Na dúvida, o príncipe regente Dom João VI prefere não arriscar o pescoço, põe toda a sua corte em alguns navios e vai embora para o Brasil. A família real é um caso à parte. Dona Maria, a matriarca, era conhecida como a Rainha Louca e tinha surtos de alucinação em público. Já Carlota Joaquina, esposa de fachada de Dom João VI, não era exatamente um sinônimo de beleza. Mulher independente e política habilidosa, conspirava frequentemente contra o marido para assumir o trono. O Rio de Janeiro recebe a realeza com festa, mas os portugueses recém-chegados enfrentam problemas para se adaptar a uma cidade precária, sem nenhuma estrutura urbana. Por isso mesmo, várias pessoas são desalojadas de suas casas, que passam a abrigar os quase 12 mil membros da comitiva real. Milhares de empregos públicos são criados para sustentar toda essa gente, e a política do favorecimento vira uma prática, com os tradicionais rituais de beijamão de Dom João VI. O Brasil abre os portos para a Inglaterra, que, em troca, abre os cofres para o Brasil, alimentando a nossa eterna dívida externa. Mas o dinheiro em circulação também traz melhorias para o país, que, com o passar do tempo, deixa de ser colônia para se tornar um reino. O Rio de Janeiro ganha ares de cidade maravilhosa, com saneamento, ruas calçadas e edificações modernas. O comércio e a indústria se desenvolvem, o exército e a marinha são aparelhados e a educação e a cultura florescem, com a criação de escolas, teatro e biblioteca pública. Missões estrangeiras visitam o Brasil e artistas renomados se mudam para cá. Vamos lá, então, vocês assistiram aí um trecho de um vídeo, que é uma ilustração que fala aí esses 3 pontos principais que nós temos no nosso texto aí da página 34 do livro de História. Então, o primeiro ponto, a vinda da família real lá no ano de 1808 e toda a sua corte não foi pelo simples motivo que eles queriam estar em sua colônia ou algo assim, mas foi por conta desse cenário aí europeu, como vocês viram, por parte da França, Napoleão Bonaparte, a questão da Inglaterra, tudo mais. O outro ponto, a abertura dos portos, então a gente tem que lembrar que antes nós tínhamos até então o monopólio comercial, lembrando que o monopólio comercial não poderia comercializar com outros países se não fosse Portugal. Então era só Brasil vendendo ou comprando de Portugal. Era essa a situação. Quando Dom João chega aqui neste ano, 1808, ele autoriza a abertura dos portos. Então, a partir de agora, o Brasil vai poder comercializar com outros países. E por último, como era esse local que eles se instalaram, no caso, o Rio de Janeiro.
nesse período o Rio de Janeiro não tinha uma infraestrutura adequada. E vai ser Dom João, a partir desse momento, que vai proporcionar aí tanto inovações quanto reformas para fazer aí a questão do calçamento, de estruturas, abastecimento, para ficar um pouco mais adequada para essa turma que vem aí de Portugal, junto com a família real, para agora residir aí fugidos, no caso de Napoleão Bonaparte, aqui no nosso país. Então, qualquer tiver dúvida, retornem aí no vídeo, também leiam, vocês vão ler o texto com calma para compreender aí essa primeira parte. Vamos agora para o nosso segundo tema, que é a independência do Brasil. Aí no nosso livro de história seriam as páginas 36 e 37. No ano de 1816, a rainha de Portugal, então a Dona Maria, ela veio a falecer. Com sua morte, quem deve assumir definitivamente o trono é o seu filho Dom João, que nesse momento estava no Brasil. Alguns anos depois, nós temos aí o fim das guerras no continente europeu. E aí os portugueses passam a exigir o retorno de Dom João para Portugal e assumir o trono de fato. Então, ele retorna ao seu país no ano de 1821. Como ele teve que retornar, saindo aqui do Brasil, quem vai assumir as responsabilidades do Brasil vai ser o seu filho, então, o príncipe regente, Dom Pedro. Tá? Ainda ele não leva o título de Dom Pedro I, então só chamado aí de Dom Pedro nesse momento. Agora, nós temos aqui no Brasil quem vai ser responsável, então, o Dom Pedro, como eu havia falado, só que isso não vai deixar todas as pessoas satisfeitas, ou seja, contentes com essa permanência dele aqui, com continuidade aí do governo, tá? O que começa a acontecer? Principalmente os portugueses, claro, querem que Dom Pedro retorne. Porque se Dom Pedro retornasse naquele momento, Brasil volta a ser uma colônia, Portugal volta a administrar o país de onde lá está o trono oficial, e os portugueses poderiam aí voltar aquele monopólio comercial, assim se beneficiando. E aí nós começamos aqui no Brasil a influência de comerciantes e fazendeiros para que Dom Pedro aí não retornasse a Portugal, mas se permanecesse no Brasil. E outra questão também que era influenciado era que Dom Pedro rompesse definitivamente com Portugal, ou seja, proclamar a independência do Brasil. Então esse era como esse grupo aí da sociedade brasileira influenciava Dom Pedro nesse momento. Portanto, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclama, assim, a independência do Brasil. Então, ele é aclamado agora como seu primeiro imperador, e aí ele passa a ser chamado de Dom Pedro I, certo? Nós temos que lembrar que se agora tem esse rompimento oficial com Portugal, o Brasil agora é um país com suas próprias leis, com as suas regras e a sua própria administração. Então nós tivemos aí esse momento histórico que foi a proclamação da independência do nosso país. Toda vez que há um acontecimento histórico, nós temos um retrato, alguma coisa que represente essa situação. E sobre esse momento, nós temos aí a pintura de Pedro Américo, chamada aí de Dependência ou Morte. Nós precisamos compreender que essa pintura, claro que por muito tempo ela foi colocada aí como totalmente verídica, a questão dos seus fatos aí, elementos pintados, porém, hoje estudos já apontam, isso já há um tempo na verdade,
que esses elementos aí representados, nem todos são de fatos verídicos, ou seja, nem todos aconteceu aí desta forma, como nós vemos aí a sua representação. Então, quando a gente começa aí, vocês que vão acompanhar depois no livro, Dom Pedro não vestia esses trajes aí como aí é representado. Então, para chegar nesse ponto, ele demorou vários dias viajando, provavelmente também não aí a cavalos, mas a gente já viu várias vezes na questão de história, as mulas eram escolhidas por questão de resistência. A casa que aparece aí do fundo, nomeada aí como Casa de Grito, ela foi construída apenas em 1884. E quando a gente pensa em independência, aconteceu nessa data? Claro que não, aconteceu décadas anteriores, foi 1822. Não tinham tantas pessoas aí, a comitiva, ou seja, o grupo que acompanhou Dom Pedro era bem menor, não tinha essas pessoas aí presenciando o processo aí, como foi a proclamação. E quando a gente pensa aí no ângulo do qual a pintura foi feita aí por Pedro Américo, o Riacho do Ipiranga estaria atrás da cena, na verdade. Então, são elementos que não batem de fato com o que aconteceu naquele período. Certo? Ótimo dia para vocês, bom estudo e até a próxima.